Pessoal, tô gravando esse vídeo. Seria a parte 2 do primeiro vídeo que eu fiz sobre gravação, sobre funções que estão sendo retiradas aí com as novas atualizações e principalmente nos novos aparelhos da Xiaomi, após aí o contrato com a Anatel. E dentre as funções da Xiaomi, coisas também que eu destaco que não é muito interessante o que aconteceu. Por exemplo, quando a gente vem fazer chamada, a gente seleciona aqui, ó, vou selecionar a primeira pessoa que sair da Laura. Eu venho aqui e clico sobre o telefone aqui, abaixo onde está mais 5534, eu vou apertar e segurar. E aí vai aparecer essa janelinha. Editar número antes de ligar. Eu quero deletar o prefixo. Quando eu deleto o prefixo, eu posso vir aqui, ó, entre o 4 e o 8, clico, tem um ícone piscando. Se eu ficar pressionando, ele vai deletar. No entanto, se eu apertar e segurar, aí ele apaga todo o número. Ele não apaga do cursor até lá no mais, entendeu? Ele apaga todo o número. Isso é muito chato, porque antes, pelo menos em outros aparelhos, você segura o backspace e ele vai apagando do ícone até onde você parar de segurar. Isso é chato. Outra coisa chata no aparelho também, que eu gostei muito da função, no entanto eu descobri uma falha tremenda que me fez tomar nojo da função, que é esse modo escuro. O modo escuro para mim é muito legal, só que o que ele faz? Ele inverte o branco com o preto, mas na hora de, por exemplo, gerar um comprovante bancário ou um documento, pelo menos no meu Santander aqui, talvez possa ser até um problema de incompatibilidade entre o meu banco e o aparelho, ele gera o comprovante mantendo o fundo branco e não com o fundo preto. Com isso, ele inverte a cor da letra e a letra fica também branca. Então, não dá para ler os resultados lá do comprovante. Aí, para compartilhar o comprovante, eu tenho que voltar aqui, tirar do modo escuro e aí compartilhar o meu comprovante. Então, eu tive que ficar com a função sem usar essa função. Apesar de existir, ela para mim tá inútil por conta disso, porque eu tenho que ficar toda hora saindo quando eu vou usar o banco. Eu uso muito o banco. Então é chato, mais um problema que eu achei. E o mais interessante que eu achei e eu não postei no primeiro vídeo é o fato de que, tendo eu aqui, vamos supor, vamos aqui em configurações, eu estou aqui sobre o telefone, versão 12, certo? Eu vou pôr embaixo aí os links que eu achei de pessoas que fizeram downgrade. O que é downgrade? É voltar para a versão anterior de fábrica do aparelho, porque muitas vezes saiu novas atualizações e as pessoas reclamaram que ficou mais lento, ou que algumas funções sumiram e elas gostavam das funções. Era uma função que existia na Xiaomi, que a Xiaomi disponibilizava ao cliente de forma fácil a restauração de uma versão anterior, caso a nova versão não agradasse os clientes. Hoje, com as novas atualizações saindo, esse downgrade foi impedido. Então eu tenho até um link abaixo de um aparelho que o rapaz faz aí abaixo, que não é o mesmo, mas que eu vou tentar trazer aqui para o modelo nosso aqui. Ele baixa o Daomin, só que no meu caso, quando eu venho tentar instalar o Daomin aqui na Play Store, ele me apresenta um outro aplicativo, que seria o meu aplicativo. Aqui, ó. O meu aplicativo não seria o Daomin, mas o Xiaomi, que é esse primeiro aqui, ó. Então eu abro ele aqui, eu já instalei, eu venho aqui para baixar as versões anteriores do meu MIUI. Então eu venho aqui, eu vou seguir o passo a passo do vídeo do link abaixo, e eu venho aqui em Stable, eu vou querer uma versão global, certo? Já me traz uma propaganda ridícula aqui. Fecha a propaganda. E aí eu venho em outras versões aqui, ó. Então eu tenho as versões anteriores a 12.04. Então tem 12.06, 12.04, 12.03, 12.02. Se eu quiser fazer o download, eu vou fazer um download do Recover Room ou Fast Boot Room, que é fazer reinicialização, enfim, são dois modos diferentes de instalar a ROM. Só que eu já baixei, vou voltar lá na parte onde eu faço a instalação, que é aqui, ó, em configurações, sobre MIUI, e eu venho aqui para versão do MIUI aqui, ó, vamos supor que eu venho cá, ó, para tentar instalar minha versão, certo?
Então vamos vir aqui, instalar minha versão. Eu clico aqui várias vezes para abrir para mim escolher pacote de atualização, porque essa função ela não vem habilitada. É igual tá no procedimento do link aí abaixo. Quem quiser acompanhar, tem mais detalhes aí. Mas eu vou clicar em escolher, porque eu já baixei, tá na minha divisão aqui do cartão SD. Aqui ele aqui, ó, 12.02. Quero voltar para 12.02. Eu seleciono, dou um OK. Aí ele vai obter informação e olha o que ele vai me trazer aqui. E vou deixar aqui rodar o processo. Então, gente, enquanto isso eu quero falar o seguinte para vocês. Muita gente está falando que quem bloqueia as gravações de chamada é a Google, é a Android, enfim, essas empresas elas não vão trabalhar para cada aparelho, porque vamos analisar a lógica. Se fosse a Google que estivesse bloqueando a gravação de chamadas, ela teria que analisar o hardware de cada fabricante de aparelho celular para embutir no código-fonte da Google as linhas de código para bloquear seu microfone, para detectar o áudio do seu aparelho, para impedir essas gravações. Algumas pessoas estão inclusive reclamando que aparelhos que têm 1011, 1010, alguém já me falou aí, eu não tenho certeza disso, mas assim, pessoas estão falando que conseguem gravar, mas só escutam o próprio áudio e não o áudio do outro interlocutor. Aí aqui, ó, olha para vocês verem, deu uma falha aqui, ó, falha ao verificar a atualização, sorry, flash ou versão não permitida. Então essa é uma mensagem que dá hoje, que de acordo com o link abaixo, ela não dava, ou seja, existe ainda, além da 1000 e bloquear a gravação de chamada, ela agora impede você de fazer downgrade, ou seja, as pessoas que no Brasil tentarem, que forem atualizar para o 12, e de repente ver que sumiu a função, agora eu quero voltar para 11, porque eu quero a função de gravação de chamada, não vão conseguir mais fazer pelo método simples que era feito por aqui. Entendeu? Que você baixava pelo próprio aplicativo, sem ter que conectar cabo no computador, sem ter que conectar, sem ter que fazer processo de root, sem fazer processo de bootloading, aquela complicação toda, não havia necessidade disso. Só que a Xiaomi agora bloqueou inclusive os downgrades de maneira simples para os clientes. Entendeu? Então o cliente agora que está insatisfeito com a nova atualização porque foi removida alguma função, fudeu. Quem atualizar para a versão 12 não vai mais conseguir fazer de forma simples o retorno para a versão mais antiga. Entendeu? Então, isso é o caminho que a Xiaomi está adotando agora, depois que ela fechou o contrato com a Anatel. Então, eu quero citar para vocês o seguinte, quem bloqueia a gravação de chamada não é Google, não é Android. Entendeu? Android é a base estrutural para que todas as empresas programem em cima do Android. Entendeu? Seria como se fosse a casa para a empresa só reformar, desenhar, pichar, a casa é a mesma, entendeu? Mas os móveis internos, as coisas, é diferente, entendeu? Cada empresa vai ter seu estilo de casa, entendeu? Mas a casa, a estrutura básica é a mesma, que é o Android. Então, o que acontece? Cada fabricante é quem bloqueia a gravação de chamada de seus aparelhos, entendeu? Então a Motorola faz isso, a Xiaomi faz isso, e vai fazer isso da agora para frente. Então assim, o meu conselho, não compra Xiaomi, não compra Xiaomi. Por quê? Porque talvez dessa forma a gente consiga convencer a China de que para ela é desvantajoso manter um contrato com a Anatel. E que o interessante para ela é não manter o contrato com a Anatel e vender Xiaomi igual ela vendia antes, com todos os recursos habilitados. Entendeu? Porque se a gente começar a comprar Xiaomi, ela vai sim bloquear e remover recursos que manda não só... Não estou falando que é lei a Anatel bloquear, porque às vezes eu citei isso lá no primeiro vídeo, mas pode ser que nem seja lei, pode ser que seja tipo uma norma de burocracia, para você vender aqui, a gente vai aceitar se você fizer isso, isso e isso, ou seja, entre as empresas, entendeu? São acordos fechados entre as empresas para que se aceite haver a comercialização mais viável para a China dos seus produtos aqui no Brasil. Então, para que a gente force a China não, peraí, esse contrato para mim não é viável, a gente não comprar mais esses produtos. Vamos boicotar a Xiaomi até ela virar e falar, não, a gente não vai bloquear recurso dos nossos aparelhos. A gente vai manter os recursos, porque foi por conta desses recursos que se vendeu muito aparelho Redmi 8, Redmi 9, e se for removido, da agora para frente que a gente não pode comprar mais. Poco X3 não vai prestar, entendeu? E quem tiver
aparelhos com 1012 não vai conseguir voltar de forma fácil para as versões antigas do aparelho, conforme veio aqui nessa mensagem, entendeu? Então, é isso aí que eu tinha para dizer. Sucesso a todos!